Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, bom dia. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje, segunda-feira de feriado, ficamos juntos até o meio-dia para falar sobre avicultura e suinocultura. No programa de hoje, você vai ver. Mudança no consumo das famílias transforma o ovo em uma das principais fontes de proteína animal. O aumento na produção de ovos bate recorde de 4,8 bilhões de dúzias. Vamos conversar com a porta-voz do Instituto Ovos Brasil sobre as ações promovidas para o consumo em todo o território nacional. E mais, visitamos o incubatório de frangos de corte em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Veja como são selecionados os ovos férteis e quais são os processos necessários para garantir a saúde dos pintinhos que ainda vão nascer. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, está começando. E a gente começa o programa de hoje falando da produção aquecida dos ovos de galinha, que superou a expectativa estimada para o ano. Reflexos da pandemia impulsionaram um novo recorde de produção nacional, chegando à marca de 4,8 bilhões de dúzias, o maior de todos os tempos, conforme aponta a pesquisa de Pecuária Municipal, a PPM. O estudo também mostra que o número de galinhas criadas para a produção de ovos cresceu 2%, somando 252,6 milhões. São Paulo teve maior efetivo, com 21,4% do total nacional, seguido por Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E quem conversa com a gente agora para falar mais sobre esse assunto é a diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica na BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos receber a Tabata Lacerda. Seja muito bem-vinda, Tabata. Ótimo dia para você. Oi, bom dia, Júlia. Bom dia a todos os pessoal que estão assistindo. Bom dia, Tabata. Tabata, vamos começar então contextualizando. Explica pra gente o que é o Instituto Ovos Brasil. O Instituto Ovos Brasil é uma entidade, foi criada em 2007 com o objetivo de desfazer mitos sobre o consumo de ovos e fazer promoção sobre todas as qualidades nutricionais dos ovos. O ovo é um alimento mais completo da natureza, né? Ele tem vitaminas, proteínas, minerais e já vem na embalagem. Então, a gente sempre comenta que é um alimento completo já contido em uma única unidade. Se você consumir 2 unidades por dia, você tem uma refeição completa. E aí, por conta disso, o Instituto foi criado para conversar com consumidores, conversar com médicos, nutricionistas, nutrólogos a respeito dessas propriedades. E de acordo com as pesquisas de vocês, ainda existem consumidores que têm uma certa resistência aos ovos, médicos, nutricionistas que também têm? Exato. Ainda tem pessoas que não tiveram acesso, né, aos recentes estudos que demonstraram que o ovo não tem risco no consumo. Inclusive, ele pode ser benéfico em muitas categorias. Por exemplo, as crianças, né? Crianças em situação de vulnerabilidade que precisam ter acesso a nutrientes de qualidade e a preços acessíveis. Foi realizado um estudo no Equador que a inclusão de ovos na dieta, além de ser barata, melhorou o desempenho cognitivo das crianças que tiveram acesso ao ovo junto com a dieta. Então, a gente conversa, né, com médicos e nutrólogos, nutricionistas, explicando sobre esses benefícios. Inclusive, até na terceira idade, quando começa a ter degeneração macular, né, que é um probleminha que pode causar diminuição da visão, o ovo tem zeaxantina, que é um pigmento laranja, que faz essa proteção da mácula, né? Então, a gente tem muitos benefícios. E aí, os mitos já foram quase completamente superados e ainda tem algumas pessoas que não tiveram acesso à informação. Então, a gente segue fazendo essas comunicações e essas campanhas.
E aqui no Ligados Integrados a gente gosta de combater mitos. A gente tem até um quadro para isso, que é o focinho de porco na tomada. Eu vou aproveitar para te perguntar qual que é o maior mito ainda hoje relacionado aos ovos. Eu sei que tem mitos relacionados aí com a questão da salmonela, também tem a questão do colesterol. Qual você acha que é o principal mito que a gente ainda tem que combater? Ainda o principal mito que a gente combate é o do colesterol. O colesterol, na verdade, 70% do colesterol circulante no nosso organismo, ele é produzido pelo próprio organismo, porque faz parte dos sistemas endócrinos, faz parte da produção de hormônios no nosso corpo. E ele tem uma tendência de ser, pessoas que têm colesterol alto têm uma tendência genética e não tão alimentar quanto se acreditava anteriormente. Então, a gente segue explicando que o colesterol circulante faz parte de todos os nossos processos físicos. Então, a gente precisa ter esse colesterol e ele é 70% produzido pelo organismo. Só 30% tem interferência alimentar. Então, não há risco em consumo de ovos, mesmo porque se você substitui, né, uma proteína animal no prato ou qualquer coisa por outros tipos de inclusões, você pode estar incluindo ainda mais colesterol do que o colesterol presente no ovo, sem trazer todos os nutrientes. Então, de repente, você faz uma substituição que tem o mesmo tanto de colesterol e você deixa de consumir vitamina, proteína, mineral, que estão contidos no ovo quando você coloca ele na alimentação. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente, então, por que o mês de outubro é o mês internacional do ovo e quais ações vocês promoveram nesse mês de outubro, então, para alavancar o consumo de ovos? Foi declarado a segunda sexta-feira do mês de outubro é o Dia Mundial do Ovo, né? Isso é considerado pelo International Egg Commission, né? Que é uma entidade que congrega todos os países produtores de ovos. Só que aqui no Brasil a gente estendeu ele para a Semana do Ovo e agora virou o mês do ovo, porque a gente tem muito realmente a celebrar. O Instituto realiza campanhas, como eu falei, de sensibilização e conscientização. Então nós tivemos palestras, mais de 15 aulas e palestras com a nossa nutricionista falando de inclusão em várias categorias, como por exemplo nas pessoas que passaram por tratamento de câncer, como pessoas que têm que reduzir o volume ingerido por ter feito cirurgia bariátrica. Então é uma alternativa muito presente nessas categorias e muito interessante nutricionalmente falando. A gente fez uma campanha, claro, né, com toda a história da pandemia, nós focamos os nossos esforços nas redes sociais esse ano, tivemos alcance aí com as nossas campanhas de mais de 2 milhões de usuários e 150 mil engajamentos, e também fizemos projetos sociais, também por conta da pandemia, né, a gente teve um problema sério nas populações carentes, né, populações em área de vulnerabilidade, então a gente acabou aí junto com a ONG Onda do Bem fazendo ações em escolas para já esclarecer para as crianças, né, sobre o consumo de ovo, porque se a gente pensar na parte natural, né, que os substitutos que as crianças podem ter acesso hoje em dia à alimentação, certo. A gente tem o ovo como uma alternativa muito interessante, e aí isso a gente está falando das ações do Instituto, mas cabe lembrar aqui que todas as associações estaduais dos estados que têm grande produção de ovos também se engajam no movimento e têm as suas ações pontuais regionais também realizadas durante esse mês. Certo. Tabata, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Te espero numa próxima oportunidade. Tá, a gente agradece e mais informações estão no nosso site www.ovosbrasil.com.br. Obrigada. E lembrando que lá no Instagram do Ligados Integrados tem vídeos sobre os mitos do setor para você assistir a qualquer hora. Já é um dos nossos seguidores? Ainda não? Então aproveita para seguir e compartilhar os nossos conteúdos. Você ainda pode aparecer aqui na nossa tela usando a hashtag Ligados Integrados. Marca a gente que a gente vai adorar a sua participação. Vamos ver junto quem é que participa com a gente hoje? Vamos ver aqui na nossa tela, @Betânia Damaso. Olha ali o pessoal fazendo o manejo dos leitõezinhos na granja. Esse que é um dos momentos mais importantes para o sucesso da produção dos suínos como um todo, né? É crucial fazer o manejo dos filhotes
bem direitinho para colher frutos depois, lá na hora do abate. Muito obrigada pela participação de vocês. E depois do intervalo, você vai ver. Visitamos o incubatório de frangos de corte para saber como são selecionados os ovos férteis. Você vai ver daqui a pouquinho. Não vai perder. Meu nome é Paulo César de Souza, sou da Grande de São João, da unidade Jacarezinho, no Paraná. Ligados Integrados, volta já. Estamos de volta e evitar a contaminação e a proliferação de doenças na produção de ovos é uma missão na rotina dos nossos produtores. Eu estive em Sidrolândia, em incubatório de frangos de corte, para entender como são feitos os processos de desinfecção e seleção desses ovos. Oi, gente! Vocês podem até estar achando estranho me ver assim de cabelo molhado, sem maquiagem, mas se não fosse desse jeito, o Sandro, que é sanitarista, não teria deixado a nossa equipe de reportagem entrar aqui no incubatório de frango de corte em Sidrolândia. Sandro, até você que trabalha aqui no incubatório tomou banho também. Isso mesmo, Júlia. O banho é o procedimento no qual todo funcionário que entra para iniciar a jornada de trabalho tem que passar pelo banho. Tá? Isso todos os dias, tanto na entrada quanto na saída. Vestir a roupa especial, calçado especial, né? Perfeito. Toda a roupa que vem, quando a pessoa sai da casa, da residência dela e vem para o incubatório, ela tira essa roupa e deixa na área suja do vestiário. E nada de brinco, relógio, pulseira, isso porque qualquer material pode carregar vírus e bactérias, mas os equipamentos indispensáveis, como a nossa câmera, passam pelo fumigador. Aí sim podem ser usados na área interna do incubatório. Exatamente, a gente não consegue pensar em sanidade ou almejar sanidade, a ausência de doenças, sem se ter uma limpeza e zelar por ela a todo e qualquer momento dentro do processo do incubatório. Quantos ovos vocês recebem aqui em média por dia, por mês? A quantidade de ovos recebidos é em torno de aproximadamente 240 a 250 mil ovos dia. Tá? No total do mês, isso dá em torno de 6 milhões e 200 mil ovos. Esses ovos também passam por um processo, não aqui no incubatório, mas desde lá nas granjas de matrizes, por um processo de desinfecção e seleção dos ovos. Somente vem para o incubatório, para a incubação, ovos que são aptos para tal. Tudo é planejado. Os procedimentos de biosseguridade na produção de frangos começam antes mesmo dos pintinhos nascerem. A gente vai conhecer alguns desses processos na prática, mas antes, é claro, higienizar as mãos com álcool em gel e as solas dos sapatos no pé dilúvio. Todos os ovos recebidos são avaliados, precisam apresentar características perfeitas. Na própria casca, a gente já encontra informações registradas. Quando as galinhas botaram os ovos, de qual granja eles vieram. Assim, se por acaso algo não correr bem, dá para identificar a origem de cada um e investigar o problema. Tem que estar tudo limpo, limpo de forma sistemática. Pequena sujeira, por pequena que seja, pode representar um risco de contaminação de um processo de um dia para o processo do outro dia, ou seja, pode estar perdurando uma contaminação durante o processo, de um dia para o outro, e é exatamente isso que a gente não quer e não pode ter. Então a limpeza, a desinfecção, ela tem que ser sistêmica, qualquer gotinha de sujeira não é tolerável. Para contribuir também, são feitas inúmeras coletas de material que a gente remete para os laboratórios justamente para monitorar o nível de eficiência desse processo todo, tanto de lavagem, limpeza, quanto da desinfecção. Novamente, os ovos passam por uma seleção. Uma máquina remove os que não possuem embriões viáveis. Ainda dentro dos ovos, os embriões são vacinados contra marek e outras doenças. A vacina é injetada no líquido amniótico e é absorvida pelos embriões. Com máquinas modernas, é possível vacinar um grande número de ovos ao mesmo tempo. Então, além de tudo, é um procedimento muito prático para vocês, graças à tecnologia, né? Perfeito, Júlia. Assim, ele é rápido, tá? Ele é seguro, tá? Do ponto de vista sanitário, porque além
da perfuração da casca do ovo que a máquina faz através de uma agulha, no momento que ela perfura e injeta a vacina, ela ao mesmo tempo ela também injeta um desinfetante para poder desinfetar aquela perfuração e consequentemente não deixar que uma contaminação entre de fora para dentro do ovo, consequentemente não deixa contaminar o embrião. E finalmente, logo ao nascer, mais uma dose de vacina. Essa deixa os filhotes assim, pintadinhos. A gente está vendo aqui o procedimento da vacina por spray. Qual é essa vacina? Essa vacina é uma vacina que visa a proteção das aves contra uma doença chamada bronquite infecciosa das aves. Tá? É uma doença endêmica nas granjas de frango de corte, aliás, em todas as granjas de avicultura. O que a gente precisa, por ser endêmica essa doença, a gente precisa imunizar as aves, através do processo de vacinação que a gente está vendo aqui. Esse vírus dessa doença, ele se multiplica no trato respiratório das aves. Então eu não poderia estar usando essa vacina via ovo, conforme a gente viu, porque não terá o efeito que a gente espera de proteção da ave para com a doença em questão. E por que esse corante vermelho? Esse corante vermelho, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade é para que a gente possa ver qual o pintinho que recebeu a vacina. Claro que o processo ele tende a aplicar em todos os pintinhos, porém, acaba que algum outro pintinho não recebe a vacina, não tem o contato. A cor vermelha, a segunda finalidade, é porque ela é atrativa aos pintinhos. Então, quando um pintinho vê o outro com o corante vermelho, ele acaba ficando curioso, bica o outro pintinho, absorve as gotículas da vacina que estão sobre ele e acaba se autovacinando também. Todos os pintinhos são imunizados. 100%, Júlia. Nós temos vacinas que elas são obrigatórias, inclusive pelo Ministério da Agricultura, a se fazer. É o caso da vacina de Marek. As demais, elas são para quê? Para visar o bem-estar animal, a proteção contra as doenças que estão lá nas granjas de frango de corte. Então esse pintinho precisa ir protegido daquele incubatório para lá. Além do que, ele também carrega internamente no organismo dele uma proteção que ele recebeu do ovo em si, da galinha, da mãe dele, lá das granjas de matriz. E essa qualidade, ela é visada para quê? Ela é visada para justamente garantir a segurança alimentar para os consumidores, para nós consumidores. Ao chegar na granja, ele tem toda a condição para crescer, evoluir, se transformar num frango de corte, com todas as características desejáveis para o abate. A gente viu vários processos sendo realizados no incubatório. É bastante complexo, né? Mas essa é apenas uma das etapas do ciclo de produção. A etapa final, eu diria para você que ela finaliza no frigorífico. Tá? Por onde houver ovos, matrizes, pintinhos, frangos, abatedouro, tem que estar presente o processo de limpeza, desinfecção e barreira sanitária. E vamos saber como fica o tempo aí na sua região? A Kelly Ávila vem atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. Feriado e a gente vai dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Mas na realidade eu trouxe um mapa aí que já avança aí para quase o final de novembro para a gente dar uma olhada no próximo período, já avançando. A gente vai ter uma redução aí nos volumes de chuva, principalmente na região sul. E lembra que estava chovendo mais aqui, ó, a chuva vai ficar mais concentrada em Goiás e em Minas Gerais, aí volumes de 30 milímetros no total aí, mas pode ultrapassar esses volumes, viu? A gente pode ter chuva bem forte, principalmente em Minas Gerais, como eu disse, e Goiás aí. Na região norte a gente ainda tem pancadas de chuva e nas demais áreas volumes de 30 milímetros. A boa notícia é que a chuva chega ao Mato Piba, área produtora de criação, e um pouco aqui no sertão nordestino. A gente vai ter um pouquinho mais de chuva. Não é muita chuva, mas já traz um alívio ali para o sertão do Nordeste. Aí eu trouxe o mapa ali, por que eu falei do sertão nordestino? A gente tem cidades ali com até 150 dias sem chuva significativa, nesse ponto aqui que eu estou mostrando para você. Então, quase todo o Nordeste ali com falta de chuva. A gente também tem em Mato Grosso, também aqui em Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, algumas cidades, alguns municípios que mesmo com chuva não receberam, essas regiões com chuva não receberam alguns municípios. Então, até 70 dias, 100 dias
sem chuva significativa. Aí eu trouxe um mapa aqui para a gente dar uma olhadinha na umidade do solo, como é que está a situação. A região sul ainda bem positivo, 180 milímetros, mas a gente tem algumas áreas aqui, apesar da região sudeste ter recebido bastante chuva, a gente tem algumas áreas aqui mais a oeste aqui do estado de São Paulo e também aqui oeste do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 10% de umidade. E claro, a região lá do sertão nordestino, parte da Bahia, todo ali o interiorzão do sertão nordestino, com déficit hídrico, como eu disse, 150 dias sem chuva. Trouxe algumas cidades para a gente dar uma olhadinha como é que fica a previsão do tempo aí para os próximos dias. Hoje, na realidade, Barreiras, Piauí, mínima de 24 e máxima de 33 com chuva. Maracaju, Mato Grosso do Sul, mínima de 22, máxima de 31. E Capinópolis, Minas Gerais, mínima de 19 e máxima de 27. O sol aparece, mas vai ter chuva. Para encerrar, Presidente Prudente, interior de São Paulo, mínima de 20, máxima de 29, com chuva. Campo Novo, lá em Santa Catarina, Campos Novos, mínima de 14, máxima de 27. E Ituverava, São Paulo, 17 e 30, sem sol nessas duas cidades. Bom início de semana, aproveite o final do feriado, amanhã a gente se vê. Tchau, até amanhã. O programa de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. A gente se encontra amanhã. Até, tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.